E aí, pessoal, Luan Esperangil aqui, eu sou editor-chefe, analista político da Apex Partners, que é a maior casa de soluções financeiras do Espírito Santo, né? Eu sou capixaba aqui em Vitória. A gente tem um trabalho muito árduo na construção de um ecossistema financeiro e do oferecimento de serviços de bancos de investimentos que, fora do eixo Rio-São Paulo, é tão escasso aqui no Brasil, né? Então, a gente tem esse propósito aí do desenvolvimento do mercado de capitais. E em paralelo a isso, né, tem uma década já praticamente que eu atuo dentro do movimento liberal brasileiro, então eu tive uma atuação destacada aí no Students for Liberty Brasil, no Instituto Liberal, onde eu escrevo desde 2014, sou associado do Líderes da Manhã e também integro, né, o Ideias Radicais e o Instituto Milênio. E também, né, já integrei aí a editoria de República, Economia e Ideias aí na Gazeta do Povo, né? E justamente por isso, né, a Gazeta do Povo me convidou para apresentar um dos episódios de uma série inédita, né, Diálogos da Liberdade. E aí a gente está com um tema, né, capitalismo e liberdade, né, que faz referência clara aí ao livro do Milton Friedman, mas a gente discutiu muito mais isso justamente com a Helena Landau. Estou falando aqui que eu tenho quase uma década aí de experiência no movimento liberal. A Helena Landau, ela está aí desde os anos 80, né? Ela protagonizou reformas estruturais do Estado brasileiro, mais notadamente as privatizações ao longo do governo de Fernando Henrique Cardoso. E ela também, né, economista, advogada, e ela tem a diretora acadêmica do Livres, né, que também é um movimento liberal. Aí a gente comenta um pouco na conversa que a gente teve, então eu convido vocês aí, espero que vocês aproveitem. Foi um papo muito rico aí sobre como que a democracia liberal ela nos ajuda aí a ter uma região, um país mais próspero e livre. Beleza? Então espero que vocês gostem aí, fica o meu convite. Bom, Helena, vamos começar aqui. Queria dizer que é sempre um prazer estar com você, conversando com você e aprendendo junto com você, um dos nomes mais influentes do debate público liberal no Brasil, e não de hoje, né? Desde os anos 90. E aí eu queria começar dentro dessa ideia, né, de capitalismo e liberdade, né, que o Friedman já falava, best-seller. O Francis Fukuyama, né, no fim dos anos 80, início dos anos 90, ele começa a falar do fim da história, né? Se a gente for perceber, né, com o fim da Guerra Fria, o que sobrou, né? Estado de direito, democracia, liberdade de expressão, economia de mercado, né? Democracia constitucional, né, poderes limitados, tripartição de poderes. Mas isso se falava nos anos 90. A gente está em 2021 e o debate público no Brasil, a gente vê aí grandes atores, grandes forças políticas no Brasil saudando ditadores, regimes ditatoriais, né? Eu queria que você comentasse um pouco desse paradoxo, né, de que o mundo, por um lado, tem avançado graças à economia de mercado, graças ao capitalismo, e do outro nós temos terraplanismos em liberdade, em nome da liberdade, regulação de mídia, em nome da liberdade, restrições à liberdade de expressão, em nome aí do capitalismo, intervencionismos, né? Queria que você comentasse um pouco desse paradoxo, do que a gente vê no mundo e o que muitas vezes a gente tem visto no Brasil ainda. Bom, Luan, é sempre um prazer estar com você, sempre uma conversa interessante e espero que inteligente como as suas perguntas. Essa discussão de que fim da história é sempre muito radical. Eu acho que é para fazer, na realidade, um statement de que as coisas mudaram, porque a gente sabe que as coisas mudam. Há um movimento pendular de mais Estado, menos Estado, há movimentos, no Brasil não é exceção. O fato é que você pode ter críticas a determinados aspectos do capitalismo, mas você não pode negar de forma nenhuma que a economia liberal, a economia capitalista, da livre iniciativa, vamos tirar a conotação capitalista, porque parece sempre que você é o capitalismo do lucro desalmado e não uma forma de organização do mercado,
Mas a livre iniciativa, que até é um princípio da Constituição brasileira, trouxe enormes avanços para a população mundial. Quer dizer, a gente olha assim e fica preocupado, tanto no Brasil como no exterior, situações de fotografia, que eu costumo falar. Assim, muita miséria, fome agravada pela pandemia, os níveis de pobreza vão retrocedendo por conta da pandemia, etc. Mas, se você olhar a fotografia, a enorme evolução do Brasil desde o tempo, por exemplo, do Estado intervencionista de Getúlio Vargas a hoje. Tá? Então, assim, nós temos muito mais matrículas na escola, nós temos mais avanços em determinados setores, até na tecnologia brasileira. A gente tem uma série, e tem retrocessos no meio ambiente, no protecionismo. Eu acho que isso faz parte, ele não determina o destino nosso. A gente é muito pequenininho frente ao que vem pela frente, né? A gente gosta de achar que a nossa geração é determinante, mas sei lá, as coisas... Quem podia imaginar que depois da crise dos anos 80, de todo aquele atraso da década perdida, nós íamos ter uma década de 90 tão exuberante, tá? Quem podia imaginar que depois dos anos de intervenção e mesmo de destruição da economia brasileira, do final do governo Lula e mais ênfase no governo Dilma, a gente conseguiria, em tão pouco tempo, com o presidente sem nenhuma credibilidade política, reorganizar políticas de livre iniciativa no Brasil. Assim, eu não gosto de ter posições definitivas. Tá? Acho que a fotografia pode parecer ruim, mas a gente vai avançando. Evidentemente que cada vez que a gente tem, vou me falar especificamente no Brasil, cada vez que a gente tem um momento de alto desemprego ou vésperas de campanha eleitoral, há um debate de qual o modelo econômico a seguir. Tá? E o Brasil também tem memória curta, né? Tem essa mania de reproduzir eventos que deram errado. Eu acho que para a gente andar para frente com a história, a gente tem que olhar muitas evidências de políticas públicas. Assim, efetivamente, não é porque um adversário político seu fez alguma coisa que você deve afastar, e acho que o exemplo é a continuidade dos programas sociais que começaram com o Fernando Henrique, foram consolidadas pelo Lula e continua, e até para Bolsonaro é um bastião de candidatura. Então, assim, a gente não pode simplesmente, só porque é o adversário, a gente ignorar alguns aspectos da evolução. Por outro lado, não pode ignorar que o intervencionismo no Brasil, que não chega a ser o fim do capitalismo, mas é um capitalismo de Estado, não funcionou no Brasil. Não funcionou. Não adianta vir com exemplos da China, que é um país de partido comunista, mas as pessoas querem chamar de capitalismo de Estado. A gente, no Brasil, não funciona a intervenção do Estado. O Estado aloca mal os seus recursos. Ele nem no planejamento ele consegue nos orientar. Então, assim, você tem um avanço enorme, por exemplo, políticas ambientais feitas em etanol e um retrocesso imenso com pré-sal, sem olhar as consequências. Então, você vai e volta o tempo todo. Acho que a coisa mais que a gente tem que lutar nesse momento é para não fazer um retrocesso de intervenção do Estado. Continua sendo capitalismo, mas são várias nuances do capitalismo. Tá? Você pode até dizer que os elogios ao ditador, que eu imagino que seja Getúlio Vargas, tinha um capitalismo de Estado, né? Nós não somos um país comunista, né? Só comentando aqui, é porque na prévia aqui, brifando aqui a Helena, estava comentando, né, que a gente tem esse paradoxo, né? A gente tem grande esforço de debate público. Hoje, a gente viu Ciro Gomes aí homenageando Getúlio Vargas, por exemplo, né? A gente teve aí, há poucas semanas, diversos presidenciáveis aí elogiando o regime cubano, né? Então, foi mais nessa linha que a Helena se referiu, tá? Eu acho engraçado que todo mundo critica o regime cubano, mas ninguém tem coragem de criticar a China, né? Eu acho isso uma coisa assim, como os interesses comerciais e de parceria. Não estou falando da coisa obtusa do governo Bolsonaro, estou falando do ponto de vista assim, do poder do PCC, da liberdade de expressão que tem lá, e esse tipo de coisa. Né? Como se... Campos de trabalho, né? Ainda existem campos de trabalho lá.
É como se tivesse, como a economia deu certo, ele é menos criticável do ponto de vista das liberdades individuais que Cuba, que não deu certo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Eu me desviei da sua pergunta, que a gente começa a falar de um monte de coisa, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa coisa de fortalecer a não intervenção estatal. Não deu certo no Brasil. Você vê várias correntes de discussão econômica, os mais explicitamente os heterodoxos, em que acha que o governo é o indutor do crescimento, tendo dado errado em todas as experiências que a gente fez, até pessoas que não acreditam na origem disso, mas estão defendendo a nova teoria monetária, que acha que o problema do investimento é a qualidade do investimento público, como se algum dia no Brasil nós tivéssemos tido qualidade de investimento público. São obras inacabadas, recursos mal alocados. Você tem no Estado brasileiro a maior fonte de desigualdade na distribuição de recursos públicos, as pessoas não olham isso. São nichos de corporação, é um Estado muito sujeito a lobbies, né? Você vê agora, nesse governo que se diz liberal, a quantidade de lobbies de proteção a setores que vão avançando, que impede, inclusive, de avançar uma privatização de qualidade, como foi o caso da Eletrobras. Ou inviabilizam até, por exemplo, na reforma tributária. A gente viu aí quantos relatórios já teve desde a primeira proposta, né? Pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, já foram 9 propostas diferentes que rodaram isso em 6 semanas. Mas isso vem de uma atuação voluntarista. Né? Quando a gente fala assim, o candidato Ciro Gomes é intervencionista e etc., nós temos um governo absolutamente intervencionista em outro aspecto, que é o voluntarismo, que é ignorar o debate que a sociedade vai fazendo de forma aberta e democrática, como é a questão da reforma tributária, com a PEC 45, para poder começar do zero, com o aspecto negativo, que era a CPMF, depois se atrapalhou todo, e o Brasil perdeu um grande momento de fazer, finalmente, a reforma tributária. Isso se estende à reforma administrativa, à lei de liberdade econômica, que conserta no Congresso, mas tem uma série de problemas, isso vai com a privatização da Eletrobras, que é essa coisa do Brasil, que eu acho que mais me incomoda, que são os salvadores da pátria. Então, acho que muito importante o que você falou, não só a questão do liberalismo da economia, é a gente resgatar no Brasil os princípios liberais. Os princípios liberais. Democracia. Ou seja, é como se a gente tivesse alguns determinados consensos e aqui a gente não vai discutir, né? Na economia, ninguém vai discutir a importância da responsabilidade fiscal, né? Nas liberdades civis, ninguém vai discutir sobre, por exemplo, a importância da liberdade de expressão, né? Seria algo nesse sentido, né? Ou, por exemplo, entender a necessidade de existir uma Suprema Corte como o STF. Enfim. Exatamente. A gente, na realidade, retrocedeu muito. A gente está recolocando essas perguntas, essas questões que você colocou, que deveriam ser quase que uma verdade universal, né? Liberdade de expressão, a importância do equilíbrio entre poderes, né? Os pesos e contrapesos, antigo de todos os liberais, a importância da democracia representativa, né? Então, a gente está discutindo uma reforma eleitoral, que é um atraso, quando a gente devia estar discutindo um homem, um voto, o fim, questões de financiamento estatal, quer dizer, a gente devia estar discutindo evolução na reforma eleitoral, quando a gente está retornando aos nichos de poder dos pequenos partidos que não se viabilizam, que vendem seus horários de televisão e coisas desse tipo. Então, a gente agora, eu acho que no curto prazo, a gente vai ter que recuperar aquilo que parecia algo indiscutível, né? Que é a qualidade no nosso sistema eleitoral, com essa discussão completamente sem sentido do voto auditável, porque o voto da urna eletrônica é auditável, com a discussão sem sentido do ataque aos ministros do STF, quando não há nenhuma motivação para isso. Se há um poder que merecia ser afastado nesse momento, é o presidente da República, por causa da agressão a esses princípios básicos da democracia brasileira, inclusive da saúde pública, com a sua desrespeito aos princípios da democracia, e a gente está discutindo isso com cortinas de fumaça, enquanto você tem outras questões muito mais importantes, que os liberais não gostam muito de falar, mas que nós, liberais por inteiro, e progressistas,
chamamos a atenção, que é a questão da inclusão social, da mobilidade social, especialmente nesse momento em que a gente vê uma força de trabalho com profissões distintas, com a necessidade de reinclusão produtiva, a educação em retrocesso, e você fica num debate que deveria estar mais do que enterrado, que são as bases da democracia brasileira. Ou seja, a gente discutindo algo que ficou lá atrás, né, que era consenso e que agora parece que, pelo menos alguns atores do debate público tentam influenciar para que não seja. Mas aí você tocou num tema muito interessante aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de capitalismo e liberdade, porque na última década no Brasil a gente teve, dentro do debate público, muitas pessoas se interessando por política, muitas pessoas se interessando por economia, mas às vezes ressuscitando autores que foram muito importantes para a construção, né, do que a gente tem hoje, mas sem entrar em nuances e profundidades importantes do debate público. Então, por exemplo, a gente tem aí a questão de achar que o livre mercado, a economia de mercado, ela só funciona se ela for 100% livre e não tiver nenhum tipo de regulamentação, nenhuma mínima regulamentação, né? Ou seja, tem toda uma questão aí de externalidades, né, sejam positivas ou negativas. E aí as pessoas elas tratam assim, por exemplo, pelo fato da gente ter uma regulamentação ou ter uma agência reguladora que não tem tido um desempenho tão bom assim, trata-se como se a agência reguladora ela simplesmente não poderia existir ou não deveria existir, né? Ou é tudo ou é nada. É aquela história da gasolina, né? O Estado brasileiro, por ele ser ineficiente, não é questão de melhorar ele, ter reformas estruturais para melhorá-lo, e sim, já que ele não presta, já que ele não é ineficiente, então ele não deveria existir, não deveria ter nada. É um pouco paralelo da gasolina, né? A gasolina ela serve para o seu carro andar, mas ela não serve para você beber, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre, afinal, qual que é o papel do Estado relacionando com a economia de mercado e com a liberdade mesmo, né? Afinal, qual que é o papel do Estado, né? Eu acho que as pessoas que tratam com zero função do Estado, acho que faz uma leitura equivocada até dos clássicos. Você pode até dizer que autores como Hayek, não vou questão de Mises, porque aí a gente vai para um outro canto, mas mesmo o próprio Hayek no Road to Serfdom, ele tem nos capítulos iniciais, da servidão, né? depois ele tenha revisitado suas ideias, as funções de regulação, né? Mas ele tem vamos dizer assim, um aviso que é importante. Quer dizer, você, para cuidar das falhas do mercado, tem que evitar as falhas do Estado. Quer dizer, você não pode ter uma regulação que aí retire a liberdade, que atue onde os setores não precisam de presença do Estado, ou que faça a captura política de uma regulação. Então, assim, você precisa desse tipo de atuação do Estado e as pessoas não se dão conta que externalidades ou falhas de mercado estão no dia a dia delas. Então, uma falha de mercado é exatamente o nível de pobreza que a gente tem. É um mercado que não conseguiu absorver aquele tipo de mão de obra e os liberais clássicos sempre disseram, não há liberdade se você passa necessidade. Quer dizer, como é que você vai pensar em liberdade se você não tem o que comer? Então, você tem Friedman, já falava do imposto de renda negativo, quer dizer, eu acho que tem muito espaço. O próprio Hayek, em Constituição da Liberdade, né, que foi publicado 2 décadas depois do Caminho da Servidão, ele fala do papel da Previdência, do papel do meio ambiente. Exatamente. Então, assim, o meio ambiente agora é claramente uma externalidade. Não adianta você dizer que o IBAMA atrapalha o empresário, mas e o empresário também não tem que ter consciência ambiental, do seu impacto na sociedade? Então, esse 01, para mim, é mais um discurso libertário que vem, graças a Deus, perdendo espaço. Tá? Porque, diante do impacto ambiental, diante das questões de desigualdade, diante exatamente da maior privatização das atividades econômicas, é evidente que você tem que fazer uma regulação. Eu me lembro que eu fui atacada uma vez nas redes, me chamavam de liberal de fachada, porque eu reclamei
que a concessão do Galeão estava com problemas no seu contrato, não tinha determinados serviços, não estavam cobrados. Aí alguém falou, é uma liberal de fachada porque quer que a empresa privada obedeça contratos de concessão. Ora, é uma concessão, tem que obedecer contrato de concessão. Os contratos estão aí, inclusive você só vai florescer o capitalismo se você tiver respeito aos contratos, ao direito de propriedade, a não... Então, assim, segurança jurídica. Né? Segurança jurídica, senão você não tem a possibilidade de atrair... Inclusive, eu queria citar um dado, o Fórum Econômico Mundial ele tem um ranking, né, e aí lá tem dezenas de indicadores, um dos indicadores é sobre a qualidade da regulamentação de cada país, e o Brasil, entre 141 países, ele ficou justamente na 141ª posição, ou seja, E você vê que você fica até sem palavras assim diante de uma informação. E você vê que ainda assim a gente consegue atrair muito investimento, porque o Brasil é muito bom de perspectivas de mercado interno, consumidor, etc. Então imagina um empurrãozinho que você podia dar se tivesse um discurso, uma liderança no executivo, uma liderança de agenda econômica, um fortalecimento de agências ao invés de indicações políticas. Se o Senado Federal cumprisse com rigor as suas sabatinas do ponto de vista de qualificação e não fosse simplesmente uma coisa para carimbar o que já está decidido, óbvio que você não pode atribuir a determinadas falhas do Estado e chegar a dizer então o Estado não serve para nada. Seria muito pior. É evidente que você não pode... o Estado não pode se ausentar dessas questões básicas de falhas de mercado, de monopólio, de externalidade negativa, até de externalidade positiva, de estimular as externalidades positivas. Educação pública, no caso. Educação, por exemplo. Então, assim, esse 01, eu acho que não acrescenta nada ao debate, é mais uma vontade de aparecer. Eu acho que isso faz muito mal aos movimentos liberais, e porque ficam numa picuinha interna com algo que evidentemente não tem sentido nenhum, que é o Estado mínimo, o Estado ausente. E eu acho que a gente está no liberalismo agora, numa encruzilhada, principalmente no Brasil e também no resto do mundo. Por exemplo, o Bolsonaro não é um evento isolado, a gente teve Trump, tem Orbán, tem Putin, tem tantos outros exemplos de um certo retrocesso na liberdade individual, nos direitos civis, em nome dos que se falam agenda liberal, do Estado mínimo, etc. Então, esse contrassenso. E a gente está nessa encruzilhada de recuperar as ideias do liberalismo, que neste governo, aqui especificamente no Brasil, foi desmoralizada tanto na economia quanto no resto na agenda, porque você, de fato, não tem nenhuma vamos dizer, política liberal de fato. A reforma do Estado não saiu, a reforma administrativa é totalmente sem objetivo de qualificação da melhoria do serviço público, a privatização da Eletrobras é aquela para ficar na história como talvez a mais mal feita de todos os anos de privatização, a tributária é essa confusão, a abertura comercial, que é a base de uma política liberal, não anda, e a educação foi completamente destruída pela ideologia dos ministros que assumiram a educação nesse país. Eu queria entrar nesse aspecto com você, Helena, para a gente encerrar aqui, justamente em relação às perspectivas, né? Porque, assim, você até comentou na sua primeira resposta que se a gente olhar a fotografia, às vezes a gente fica muito pessimista, né? Eu vou até parafrasear aqui um sociólogo norueguês que se chama Johan Galtung, que ele fala que se um jornal ele fosse publicado a cada década, né, se a gente fosse olhar o vídeo, né, o longo prazo, a gente não iria ficar falando tanto de fofoca de celebridade ou de escândalo de corrupção. A gente ia celebrar grandes conquistas da história da humanidade, né? Aumento da saúde, melhoria da expectativa de vida, menos pessoas vivendo na miséria, mais pessoas, mais indivíduos desfrutando de liberdade civil. E aí era nisso que eu queria entrar com você sobre perspectivas, porque assim, desde 2016, né, a gente passou a ter muitas reformas estruturais no Brasil, uma velocidade muito grande, acho que não tem nem paralelo dentro desse período, né, outro país que tenha feito tantas reformas regulatórias e de equilíbrio fiscal como o Brasil, né? E aí eu queria justamente isso, porque como que você analisa essa perspectiva, né? Você tá otimista com o Brasil a médio e longo prazo?
apesar das suas críticas ao que tem acontecido mais recentemente? De novo, eu tenho que apelar para a questão da fotografia, porque ao mesmo tempo que a gente viu processos muito de recuo e de retrocesso em algumas políticas no Brasil, a gente também viu como uma boa liderança e uma agenda econômica correta coloca a gente facilmente de volta a um trilho certo. Não que a gente consiga facilmente superar... Seguindo o governo Temer, né? O Temer, o Fernando Henrique e tal. E o próprio início do governo Lula, com Marcos Lisboa, Ricardo Paes e Barros e tal. Durou pouco, mas foi um início bastante promissor. Então, a gente tem que tentar, nesse momento, para eu ficar um pouco mais otimista, eu tenho que acreditar na capacidade de defesa da população brasileira, porque se defender do que pode vir ruim. Então, eu sou adepta hoje de que não haja aprovação de mais nenhuma reforma no Brasil, porque todas as reformas que estão sendo feitas a toque de caixa são de má qualidade. Acaba se perdendo uma janela de oportunidades nesse caso. Oportunidade, né? E criando questões para o governo futuro e para gerações futuras corrigirem. Uma reforma tributária mal feita, quando, de novo, você vai ter um ambiente para uma reforma tributária ou uma privatização de uma empresa do tamanho da Eletrobras mal feita, qual o impacto todo do setor elétrico, atendimento de lobbies a todo tipo de distorção de mercado. Mesmo os que defendem esse governo, que se dizem os libertários, passam um pano, usando a expressão das redes, para essas distorções que os lobbies têm feito em alocações e na qualidade de funcionamento do mercado. O setor elétrico é cheio desses exemplos, né, um atrás do outro. Então, assim, a gente, no momento, tem que estar defensivo. Essa é a primeira questão. E isso aí foi uma característica também do Estado brasileiro, de um Estado muito forte, um indivíduo e sociedade civil fragmentada, fraca, né? Inclusive, você faz parte do Livres, né, que é uma tentativa de um movimento popular de liberalismo. Né? Mas eu acho, aí é o meu lado do otimismo, que vem meu lado do otimismo. Primeiro, eu acho que essa fase que nós estamos vivendo, ela vai se encerrar em 2022. Né? Eu não vejo como esse governo tem a sua continuidade. Então, nós espero que tenhamos um debate eleitoral de qualidade, onde essa agenda de interesses horizontais e não verticais, onde de estímulo a fortalecimento de instituição, ao indivíduo, às comunidades sejam mais, que floresça melhor, né? E tem essas reformas que a gente defende, a abertura comercial, a educação, inovação, ao invés de proteção setorial, que a gente já viu que não está certo. Então, eu tenho esse otimismo. E tenho um otimismo também. A pandemia foi um desastre na vida de muita gente, foi uma tragédia, recuos, índice de pobreza, de desenvolvimento... Que a gente vai sentir por décadas também, né? Redução na alfabetização que foi interrompida, talvez a gente... Na alfabetização, na rapidez com que a economia digital e de conhecimento se instalou, e a gente não estava nem de longe preparado para isso, e o governo federal não atuou junto com os governos subnacionais para melhorar essa situação das pessoas. Acho que dar R$300 por mês é suficiente para que aquelas pessoas sejam incorporadas novamente depois da pandemia. Há uma desvalorização muito grande da educação no país, que eu acho que é fundamental para que a gente tenha alguma perspectiva de longo prazo. Mas, durante a pandemia também, você viu uma coisa interessante. Você viu um fortalecimento da sociedade civil, tá? Que eu acho que veio para ficar. Tanto da elite social, com filantropia, com doações, com participação em atividades, né? Junto com as comunidades, que se mostraram muito mais eficientes no atendimento das necessidades das suas comunidades que o planejamento concentrado. Por isso que eu me recuso a dizer que... Inclusive, né, você citou o caso da caridade da sociedade civil organizada, né? Demorou muito tempo para o auxílio emergencial sair, né? E depois que ele foi aprovado, ainda demorou-se a execução dele, porque também mais de 60 milhões de brasileiros estavam recebendo, boa parte disso desbancarizados, né? Então, assim, o que sustentou até isso, o auxílio emergencial, foi muito da caridade privada. Né? E muita solidariedade das comunidades junto com a sociedade civil,
privada. Você teve, por exemplo, o governo é tão politizado, tão pouco atento às necessidades sociais, que a Caixa fez um monopólio para a distribuição de auxílio emergencial, estava muito mais preocupada em garantir novos clientes para si do que para atender a população desbancarizada, do que dividir a tarefa de distribuir o auxílio emergencial, exigindo pessoas que têm conta no banco abrir conta na Caixa para poder abrir. Então, assim, essa coisa do governo ter todas as soluções, o governo tem que ter um apoiador, tem que ser quase que uma capilaridade naquilo que a gente precisa. Mas eu acho que nas falhas do mercado, no atendimento dessas questões, mas eu acho que cada vez mais as comunidades, assim, o terceiro pilar, né, do Rajan, ela está me comovendo, foi o que está me motivando nesses movimentos. O Lívios teve uma atuação muito grande nesse aspecto, e eu tive contato com inúmeras comunidades que fizeram... que ao invés de pedir cestas básicas, pediu dinheiro para comprar a cesta básica do comércio local, que ao invés de que mantiveram aulas em determinados ambientes separados, mas para que pudesse manter a atividade das crianças fora das ruas. Os exemplos são todos. Assim, teve uma campanha de vacinação na Maré, que foi um sucesso do ponto de vista de percentual. Então, assim, a gente precisa olhar mais para isso, para que não se perca esse momento que foi dessa participação maior da sociedade civil, seja das elites financeiras, através da filantropia, da doação e da própria participação junto às comunidades, seja das soluções trazidas de baixo para cima. Tá? E isso, para mim, assim, para encerrar, é o exemplo maior de que essa história de que a pandemia mostrou que o Estado é fundamental é uma falácia. É uma falácia. O Estado falhou em várias coisas que a pandemia necessitava. Não tinha saneamento, não tinha recurso para a higiene básica, os transportes públicos, aquela impossível de manter o distanciamento, habitação popular de péssima qualidade, aglomeração, quer dizer, tudo que a população de baixa renda precisou, o Estado falhou. O Estado simplesmente deu liquidez e programas de sustentação de emprego e auxílio emergencial, mas isso foi em qualquer tipo de Estado do mundo, dos liberais aos não liberais. Então, você dizer, a pandemia mostra que o liberalismo fracassou, ao contrário, a pandemia mostra que a inclusão social que os liberais pregam é importantíssima e a participação, dando dignidade ao cidadão para que ele possa pensar além da sua necessidade básica, para que ele possa decidir se eu quero tomar a vacina ou não, em vez de alguém me vir com fake news, que é outra discussão boba dos liberais, como se a vacina fosse uma imposição não liberal. Acho que as pessoas não leram Teoria do Dano ou não têm noção de comunidade. De novo, um exemplo aí de externalidade, né? Vacinas são externalidades positivas. Né? Exatamente. É como se a vacina tivesse sido inventada hoje, como se você não precisasse de vacinação de febre amarela para ir a determinados países, como se seus filhos não precisassem de caderneta de vacinação para frequentar escolas públicas. Entendeu? Então, a Covid é só mais uma. E o Brasil sempre foi primeiro em qualidade de vacinação e o obscurantismo de muitos. E essa ideia equivocada de liberdade de outros atrapalhou muito mais do que a gente poderia ter alcançado no ponto de vista de imunização. E quanto mais tarde a imunização, pior é a questão econômica, né? Então, você não consegue avançar. Então, assim, eu acho, assim, para a gente dar um final, que, de fato, a pandemia mostra que a gente vive muito bem sem esse Estado babá, né? Sem o Estado paternalista. O que a gente precisa é um Estado que corrija falhas de mercado, que dê atenção a questões de mobilidade social, que dê oportunidade, igualdade de oportunidade e, basicamente, um Estado democrático. Perfeito, Helena. Queria agradecer muito aí sua participação aqui conosco e é sempre um prazer te ouvir e aprender com você, como eu disse no início, é sempre uma aula. Muito obrigado, Luan. Muito bom estar com você.